é um vídeo bem diferente. Normalmente eu trago conteúdos de psicologia. Dessa vez eu vou trazer um conteúdo especial para um público diferente. O público do meu Instagram, Tchau Não, Até Amanhã, que são fãs, assim como eu, do Castelo Rá-Tim-Bum, saudosistas assim como eu. E nesse vídeo eu venho trazer uma entrevista com uma pessoa muito especial, que eu acho que todos vocês conhecem muito bem. Vamos ver quem é? Isto mesmo! Hoje eu vou conversar com a atriz e bailarina Silmara Schroeder. Nós vamos conversar sobre as gravações do Castelo e também sobre a sua relação de amizade com o ator Wagner Bello, o nosso querido Etevaldo, que infelizmente acabou falecendo durante as gravações do programa. Vamos lá então? Primeiro, é claro, meu muito obrigada a Silmara por ceder o seu tempo e trazer um pouquinho da sua memória, da sua vivência, para enriquecer um pouquinho mais esse relacionamento afetivo que a gente tem com esse programa fantástico que é o Castelo Rá-Tim-Bum. Vamos lá então. Eu inicio com uma pergunta bem simples. Onde você estava, Silmara, quando o Castelo começou a ser gravado? O que você estava fazendo? Quais eram os seus projetos, né? Quando você começou a se envolver com as gravações do Castelo? Oi, eu sou a Silmara Schroeder, eu sou atriz, mas antes de começar a falar de mim, eu quero dar os parabéns para a Rosi, que criou um Instagram que eu adorei o nome, achei super sugestivo. Tchau Não, Até Amanhã, para falar das grandes produções e de um sonho de um dia elas voltarem a se realizar, né? Então vamos lá. Bom, eu participei do Castelo Rá-Tim-Bum na década de 90, né? Então, primeiramente eu fiz a mãe do Etevaldo, a Etelvina, e depois eu voltei para fazer a irmã dele, a etc. Como é que foi esse processo? Eu e o Belo, nós éramos amigos, nós estudávamos na Escola de Arte Dramática, na EAD, ECA USP, né? E ele era 2 anos à frente de mim. E quando eu entrei, ele super me adotou, assim, né? E aí ele já tinha feito Enki, o Gnomo, que tinha sido um sucesso no teatro. Ele parecia assim um mago do teatro, ele fazia várias composições, ele mexia muito bem com figurino, maquiagem, era excelente ator. E aí, então, esses personagens que precisavam de bastante montagem, ele sempre era chamado para fazer. E assim foi, o sucesso do Enki o levou a fazer o Etevaldo no Castelo Rá-Tim-Bum. E aí nós fazíamos vários eventos juntos, porque nós éramos estudantes e a gente, apesar de ser da USP, né, a gente não pagava a mensalidade, mas a gente tinha que se virar, né? Então, nada melhor do que fazer eventos para lá e para cá. E como eu, antes de ser atriz, de começar a fazer escola de teatro, eu já era bailarina, ele me adotou. Então ele me levava para tudo quanto era canto, para fazer os eventos. A gente fazia uma paródia da Rede Bobo, da Rede Globo, né? E aí ele ia sair entrevistando as pessoas em eventos, no meio da rua, a palco. Ele me ensinou tudo. Eu não sabia nada, eu era só uma bailarina. Aí com os eventos e com ele eu fui aprendendo a fazer. E aí virou uma dupla infalível, né? A gente sempre fazia os eventos juntos. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer a mãe, era um capítulo só, ele me chamou, né? Ele me indicou, me chamaram, eu fiz o teste, passei. E aí eu fui e fiz a mãe dele. Ok, até aí ok. E aí ele sempre assim, ai, Sioma, ele me chamava de Sioma, ai, Sioma, eu queria muito que você fizesse a tua cara fazer o Castelo Rá-Tim-Bum, porque você gosta também de se produzir, virar coisas diferentes, personagens que não sejam reais, né, e tal. E aí, tá bom, e a gente estudando, e trabalhando, e fazendo os eventos, né. Então era isso que eu estava fazendo por essa época, me virando e estudando, né, e assim, amiga dele, assim, a gente se adotou. Então, para mim, participar, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, primeiramente como mãe dele, como Etelvina, nesse momento era um presentaço, né? Eu era estudante,
né, de teatro. Então, foi muito legal, né? Que delícia conhecer esses tempos, conhecer esses seus projetos e o envolvimento de você e do Wagner, né, em todas essas atividades, que demonstra claramente a polivalência do artista brasileiro. Vamos continuar então, já que você trouxe já a memória do Wagner, né? Vamos falar sobre ele. Sempre quando a gente vê pessoas que fizeram Castelo, seja do elenco, seja da produção, e também os fãs falando sobre o ator e falando sobre o personagem, o nosso Etevaldo, né? Nós vemos também muita emoção envolvida, um vínculo afetivo muito forte e um carinho muito grande. Então eu gostaria de saber de você, né? Qual foi a sua vivência durante os anos do Castelo e talvez até em um período pregresso a esse momento com o Wagner, né? Como era o Wagner artista e o Wagner ator? O que você pode nos trazer desse importante personagem das artes brasileiras para que a gente tenha uma memória um pouco mais ampliada de quem ele foi e do que ele representou? Eu vou contar uma história aqui das nossas intimidades, para você ter uma ideia quem era o Belo, para vocês terem uma ideia. Ele fazia tudo que ele fazia super bem feito, era insuportável. Ele maquiava, ele ganhava prêmio de maquiagem. Ele fazia figurino, ele ganhava prêmio de figurino. Ele interpretava, fazia alguma peça que ficava em cartaz, ele ganhava prêmio de melhor ator, né? E aí ele falou assim: eu vou fazer um lombo em casa, e chamou. Nós tínhamos uma turma, né? Que, aliás, essa turma a gente se encontra até hoje. Hoje nós estamos no meio da pandemia, né? Então a gente tem uma rede de leitura chamada Teia, que a gente se encontra, somos amigos há mais de 30 anos. E até hoje a gente fala do Belo, só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia de como era. E o Belo era muito brilhante, né? E todo mundo tem uma história para contar dele, assim. E uma que me vem na cabeça agora, que eu achei muito curiosa, assim, ele reuniu a gente, então ele ia fazer esse lombo. Tá bom, ninguém com 20 e poucos anos sabia fazer lombo. Eram outra realidade. Você não pegava assim na internet uma receita e fazia, não, você tinha que ter um livro. Quem é que ia comprar com 20 anos um livro de receita? Era uma coisa fora, né? Tá bom. Aí ele fez o tal lombo e chamou um amigo que não era tão próximo dessa turma, mas que também era conhecido da gente, que fazia os eventos, né? E aí a gente tava lá comendo aquele lombo. Eu falei, meu Deus, que delícia esse lombo. Nem minha mãe faz um lombo desse. Até o lombo, Belo, você faz bem feito, né? Caramba. Aí o Oswaldo, né, que é esse nosso amigo, falou assim: mas me fala uma coisa, por que você faz tudo, não dirige? Aí ele tinha resposta para tudo, né? Aí parou todo mundo. É mesmo, né? O Belo não gostava de dirigir. Eu brigava sempre com ele, falava: gente, eu que tenho que sempre ir dirigindo para os eventos, né? Porque às vezes a gente tinha que ir de um evento para outro e era eu que dirigia, né? Ele falou assim: mas direção não vem com manual de explicação. Porque qualquer manual de explicação, qualquer texto, qualquer coisa assim, né? Eu faço. Dirigir não tem manual de instrução. Gente, não tem como esquecer isso. Eu fiquei assim, ó. Verdade. Justo, né? Então a gente gosta de relembrar o Belo, assim, com as histórias, assim, brilhantes dele. E os trocadilhos que ele fazia. E as piadas. Você tinha que medir as palavras do lado dele, porque senão, pá! Ele já vinha com uma brincadeira, com um trocadilho, já te deixava nocaute, assim, te levava a nocaute. Era muito legal. Era uma experiência estar com ele. Vivo, esperto, ágil. E eu prefiro lembrar dele, assim, a gente, né? Prefere lembrar dele, assim, dessas histórias maravilhosas, das coisas maravilhosas que ele fazia. Porque foi muito meteórico, né? Foi muito pouco tempo. Ele foi acometido por uma doença e foi embora muito rápido.
E eu não gosto de lembrar, eu não gosto, mas nesse dia foi a coisa mais... Quando eu soube, né, que ele tinha morrido, eu soube por telefone, uma das amigas ligou e a gente estava se preparando para fazer um evento. Naquele momento, a gente tinha que fazer um evento em frente ao Teatro Municipal, era um evento político para o Mário Covas. E eu falei, eu não vou ter condição de dançar. Eu cheguei na casa da Tânia, da Taninha Castelo, minha amiga até hoje, fez o Trair e Coçar comigo. Ficamos 7 anos juntas em cartaz, pra você ter uma ideia da turma deliciosa que a gente criou, né? Saudades de tudo isso, viu? Então, e aí eu cheguei e falei, Taninha, eu não vou conseguir. Eu chorava desesperadamente. Falei, mas ela falou, mas não era, a gente estava preparando para te avisar aqui e tal. Eles tinham sabido da madrugada e estavam esperando para me contar quando eu chegasse lá, que a gente ia fazer a concentração ali, se trocar, para já ir para esse evento na praça, ali, em frente ao Teatro Municipal, né? E era um evento que eu ia dançar, né? E aí aconteceu a coisa mais linda, porque ela conseguiu me convencer, porque eu tremia dos pés à cabeça, foi um choque pra mim, né? Nunca vou me esquecer desse momento, e ela falando, você vai dançar pra ele. Aí, tá bom, e fui. Mas até chegar lá e até começar a música, eu não tinha certeza se eu ia conseguir fazer. Eu não lembrava, nem lembrava da coreografia mais, sabe? Me deu um apagão, assim, um branco, né? Eu só me lembro de ter visto, assim, a cara do Mário Covas. Eu falei, o Mário Covas. Aí eu falei, eu preciso dançar. E aí começou a música, e os primeiros compassos, eu falei assim, é pra você, Belo. E fui. Eu não lembro se eu fiz a coreografia certa, que a gente tinha ensaiado ou não. Eu só me lembro que quando acabou a música, o Mário Covas levantou assim os óculos e ele tava assim, enxugando as lágrimas e aqueles assessores todos do lado dele. Aí eu falei, essa foi pra você, meu querido. Essa é uma outra lembrança que eu tenho, assim, desse momento. E aí, as crianças mandavam cartas, né? Ninguém se conformava com a morte, assim, rápida, né, dele. As crianças mandavam cartas perguntando cadê o Etevaldo e chorando. E aí me chamavam para fazer evento, dar autógrafo no lugar dele. E aí a produção do Castelo resolveu fazer uma finalização para ele, né? E então aí me chamaram para fazer alguns capítulos e explicar que ele não estava mais entre nós, que ele ia brincar nas estrelas e que aí ele tinha mandado eu como irmã dele. Que éramos da vida, né? Que éramos da vida. Foi difícil, esse capítulo foi bem difícil de gravar. E... ai, desculpa. É inesquecível. A carinha das crianças, assim, né? Do Zequinha, assim, querendo entender o que tinha acontecido, né? Foi muito emocionante, assim. Eu procurei fazer minhas homenagens possíveis, né? Para esse grande amigo, né? E inesquecível, com milhões de histórias como essa que eu te falei do Lombo, né? E tantas histórias. A gente precisava reunir os amigos do Belo, acho que é uma ideia, reunir os amigos do Belo e cada um contar uma história, porque ele tinha, cada um com certeza, ele marcou cada um com uma história. Eu tenho absoluta certeza que se chamar o Armando Filho, que é um ator, professor, maravilhoso também, talentosíssimo, ele vai ter uma história. O Alberto, a Tânia, a Lilian Bitts, e tem essa nossa turminha
Tem um monte de histórias do Belo para contar. Aliás, a gente podia fazer uma roda e para contar as histórias do Belo, porque aí vai puxando, vai lembrando a memória. Ah, mas você lembra aquele dia? Vai ser uma delícia. Fica aí a dica. Silmara, quanta emoção, quanta sensibilidade no seu relato, quanta generosidade da sua parte de dividir com a gente toda essa vivência tão rica, né? De compartilhar com a gente esse retrato do Wagner Pessoa também, que hoje é tão difícil da gente alcançar, mas você que viveu esses momentos, você que foi tão próxima, né? Consegue nos falar com tanta propriedade, com tanto amor, com tanto carinho. Muito, muito obrigada mesmo. Então agora vamos para a última parte da entrevista, a última pergunta. Na verdade é uma pergunta comentada que parte de uma reflexão minha, uma teorização própria que eu tenho. Eu tenho um entendimento, né, na minha teoria própria que eu criei, de que grande parte do sucesso das atuações, e agora eu falo especificamente então do elenco, né, das interpretações, então grande parte do sucesso dessas atuações se deve à maioria desse elenco estar envolvida com teatro na época e muitos ainda estão hoje, né? Pela potencialidade criativa que o teatro que o teatro fornece para o ator. Eu queria saber de você, você acha que tem algum sentido nessa minha teoria? Você acha que a formação do ator, né, e a sua origem tem algum papel, tem alguma função na qualidade da produção de programas infantis televisivos, né? O que você pensa sobre o assunto? Rosi, eu achei muito interessante essa sua pergunta e muito complexa ao mesmo tempo, né? Porque eu acredito que tanto o teatro como até mesmo os programas de televisão infantis ou até mesmo os adultos, por que não, né? Eles têm um período áureo, né? E depois eles caem, como se fosse assim cíclico, né? Então, eu me lembro que nessa mesma época, logo que eu me formei na EAD, tudo isso estava acontecendo, o Castelo estava sendo gravado e eu tive a sorte de sair com um grupo de pesquisa da Escola de Arte Dramática, que é o Teatro da Vertigem, que até hoje ainda existe aqui em São Paulo, e eu fiz o famoso livro de Jó, que foi um espetáculo que na época ganhou um prêmio de melhor espetáculo da década, né? Então, olha a dimensão. Eu acho que são momentos. Na época nós tínhamos uma coisa que nos assolava, que era o HIV e a presença do HIV, né? Então esse caos, ele acaba sendo criativo, né? Ele acaba trazendo reflexões novas e que eu acho que acredito que é o que vai acontecer nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento do planeta absurdo, surreal, e que a gente está tendo que parar para ver, para refletir o que é tudo isso. E é óbvio que as artes, elas vão caminhando de acordo com isso, né? A história faz a arte faz a história, e os dois vão caminhando em momentos mais intensos e momentos mais pobres, né? Então, eu acho que está no lugar certo, na hora certa, no período certo. Óbvio que se você tem atores, artistas mais bem preparados, que são atores de teatro e vão fazer um trabalho como, por exemplo, foi o Castelo Rá-Tim-Bum na TV, lógico que isso soma, né? Mas eu não acho que seja esse o principal ponto. Eu acho que o principal ponto é realmente assim, a junção de uma produção maravilhosa, de um roteiro perfeito, então, ou seja, todos muito criativos no momento certo, na hora certa, porque não adianta. Não é que essas pessoas não existem agora, não é que as novas gerações talvez estejam num momento de transição, né? E estão buscando isso, estão criando isso, fermentando essa terra, sabe? Adubando essa terra para daqui a pouco surgir algo maravilhoso a hora que a pandemia nos liberar, por exemplo, né? Eu acredito muito nisso, assim, que a gente vai viver momentos
maravilhosos, porque eu, por exemplo, eu tenho uma filha de 23 anos, atriz formada, né? Tava participando de um musical e ia estrear o primeiro trabalho profissional, parou tudo. Então, imagina o que não é isso dentro de cada um que deixou para trás os seus projetos, os seus sonhos e está tendo que conviver com esse novo germinar aí para surgir. Eu acho que a hora que explodir, vai explodir, entendeu? E aí acho que a gente entra numa fase assim maravilhosa, criativa, como foi por exemplo, os anos 90, né? Que tinha milhões de coisas bacanas acontecendo nas artes, né? No teatro, os projetos, esse trabalho do Castelo, né? Foi tão importante, né? Um programa infantil que até hoje eu acho que não tivemos, né? Então, novas gerações estão aí prontas, ávidas, preparadas e logo, logo tudo vai confluir e o rio vai seguir o seu caminho. Então era isso. Nossa, muito obrigada, Silmara, por trazer todas essas falas ricas, essas memórias compartilhadas, né? E dividir com a gente um pouquinho desse afeto, dessa magia que foi tanto o tempo, né, de gravação do Castelo e o seu envolvimento no programa, como a vivência com o Wagner Bello, né, o nosso Etevaldo. Então, muito obrigada de novo. Pessoal, muito obrigada a quem assistiu. Quem quiser pode seguir o canal. Eu pretendo trazer mais alguns vídeos relacionados ao tema do Castelo Rá-Tim-Bum, mas também falo sobre outros temas, principalmente da psicologia, porque eu sou psicóloga, mas também sobre teatro e cultura de forma geral, tá? Se puder também dar um curtir aqui no vídeo, né? E a gente se vê num próximo vídeo. Muito, muito obrigada. E vida longa ao Castelo Rá-Tim-Bum.